estar aqui com vocês. Hoje vamos reflexionar sobre a parábola da figueira seca, a história, né, o parábola da figueira estéril, ou ainda encontrado nos evangelhos com o tema A Figueira que amaldiçoaste secou. E ninguém mais, ninguém menos do que Jesus foi essa figura que amaldiçoou a tal figueira. Esse texto se encontra nos Evangelhos de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. E aí vocês já podem perguntar, ué, por que que pulou, né? Os versículos 15 a 19? Porque esses versículos falam sobre a expulsão dos vendilhões do templo. E a gente vai entender também o que que esse outro episódio tem a ver com a parábola da figueira seca. Essa história também está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22, e no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. A gente vai trazer oportunamente os detalhes de cada um desses textos, mas a história, embora varie um pouco, né, as palavras ou a ênfase, trata de uma mesma situação. Então, vamos começar com o texto de Marcos, né? Como a gente disse, está no capítulo 11, versículos 12 a 14 e também 20 a 26, a parábola da figueira estéril. Essa parábola é narrada após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a gente deve se recordar que nesse momento, quando ele é recebido com bastante festa, ele já se coloca numa posição de advertência, de vigilância, principalmente entre os seus discípulos mais próximos, já antecipando os fatos que iriam se desdobrar depois daquele momento, a saber, a sua paixão. Então, a forma receptiva como ele foi encaminhado, né, nas portas de Jerusalém seria o prelúdio dessa aparência das folhas verdes dessa tal figueira, mas que, em suma, não dava bons frutos. Então, o evangelho como um todo, mas em especial o texto da parábola da figueira seca, é recheado de simbolismos que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco aqui hoje. No meio dessas passagens de Marcos que falam sobre a figueira seca, é interposto, e não nos parece ao acaso, mas para que incorpore ao nosso entendimento, nos dê mais subsídios para que a gente possa interpretar a parábola, a ocorrência dos vendedores expulsos do templo, de modo que a gente vai ler o trecho inteiro. Marcos capítulo 11, desde o versículo 12 até o versículo 26. Então, o texto sobre a figueira estéril começa assim. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus e os seus discípulos mais próximos, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Aqui a gente já pode fazer uma pequena pausa para tentar esmiuçar alguns detalhes bem interessantes que esse trecho já nos mostra. A gente sabe que uma parábola, ela sempre é interpretada a depender do nosso nível de consciência e de conhecimento também da cultura judaica, e os nossos recursos, por enquanto, são muito pequenos, muito singelos, né? E é lógico que se daqui a um ano, 10 anos, a gente voltar a interpretar essa parábola, com certeza, a gente vai ter condições de esmiuçar com mais riqueza. Mas numa visão superficial, a gente já percebe algumas incongruências, né? Alguns estranhamentos do que está relatado no Evangelho. Porque veja só, em Betânia morava ninguém menos do que Maria, Marta e Lázaro, que eram irmãos. Eram irmãos que tinham uma intimidade muito grande com Jesus, com os quais ele tinha um sentimento de afinidade imenso, né? A gente deve se recordar daquele episódio célebre de Lázaro, né, ressuscitado, entre aspas, do Evangelho, quando o evangelista, inclusive, vai dizer que Jesus chorou emocionado com aquela situação, com a comoção das irmãs. E quando Jesus ia passar uma temporada em Betânia, normalmente era muito bem recebido.
Então, o primeiro estranhamento que a gente tem é dele ter saído de Betânia e sentido fome, porque os cuidados conhecidos por todos nós que somos estudiosos do Evangelho, os cuidados principalmente de Marta, que foi sempre conhecida como aquela figura diligente, que deixa a arrumação da casa sempre em dia, que cuida de tudo para receber bem as suas visitas, não seria negligente em relação aos cuidados com a visita do próprio Mestre, do próprio Cristo. Então, este primeiro versículo já nos leva a entender o seguinte: o evangelista, nesse caso Marcos, não deve estar se referindo a uma fome física. A fome de Jesus era uma fome espiritual, uma fome de expectativa, uma fome do semeador, que deposita na cova escura, que lavra a terra e coloca ali as sementes e está aguardando que essas sementes germinem e que mais tarde se transformem em árvores frondosas. Então, essa fome espiritual, como nós esperamos algo da espiritualidade superior, a espiritualidade superior também espera muito de nós, porque nós estamos sendo depositários de inteligência, de conhecimento, de informação, de oportunidade de serviço, de recursos inúmeros. E o que que a gente está fazendo com isso? Então, esse primeiro versículo já dá o tom da parábola. E então vem o nosso segundo estranhamento, porque Marcos vai dizer que andando eles, né, Jesus e os discípulos saindo de Betânia em direção a Jerusalém, ele foi ver se tinha figo na figueira. Só que o próprio evangelista vai dizer que não era época de figo. Então, é como se Jesus estivesse procurando pelos frutos temporãos, os frutos fora do tempo, os frutos antecipados. Como a gente está falando de uma fome que não é uma fome física, como já depreendemos do primeiro versículo, é uma fome simbólica, uma fome espiritual. Então, os figos, os frutos da árvore, também não são os frutos físicos. O fato dele não ter encontrado frutos físicos fazem uma alusão a frutos igualmente simbólicos e espirituais. E quando a gente pensa, por exemplo, no tema da caridade, que a gente fala que a caridade é o amor em ação, ou seja, é o amor produzindo frutos, que tipo de frutos será que Jesus estaria procurando naquela figueira bastante folhada, bastante exuberante, né? Na superfície, no seu verniz, como o Whindersson disse, né? No início, antes da gente entrar aqui ao vivo, na sua superficialidade, nas suas aparências. O fruto do conhecimento repartido, o fruto da demonstração através dos meus atos, do meu comportamento, da fé que eu abraço. Porque às vezes o púlpito é uma posição bastante confortável, em que por vezes a gente é tomado por um ar professoral, né, e passa ditames aos outros como se nós estivéssemos desincumbidos dessa mensagem que partilhamos. Então, os frutos do conhecimento também devem servir para aplacar a minha fome, não apenas a fome de saber, mas a minha fome de amar, a minha fome de existir, de ser e estar no mundo, a minha fome de espírito imortal nessa reencarnação, que também passo por aflições, que também passo por vicissitudes e dificuldades, e que peço a Deus misericórdia para que eu possa lidar com essas tentações, mas que muitas vezes tenho os recursos que estão no meu controle, que estão no meu poder e que eu poderia utilizar em benefício próprio e em benefício dos outros, e por vezes não faço, seja por indolência, por negligência, porque sou incauta, porque subestimo as minhas próprias capacidades, porque acho que não está na época ainda de dar figos, né? Deixa para quando me aposentar, deixa para quando os meus filhos estiverem formados depois da faculdade, deixa para quando eu tiver nos meus 60 anos que já estiver aposentada, deixa para depois que eu me casar, depois que eu for mãe, depois e depois e depois e depois. E Jesus, passando por mim, talvez espere que com tanta exuberância eu também já tivesse condição de dar frutos ainda que fora do tempo, não deixasse para depois, mas desse atenção ao momento presente, ao agora. E isso é interessante porque, assim, a parábola, ela foi contada há mais de 2000 anos, pertencente a uma cultura que agora a gente está tentando interpretar
com a nossa visão, mas é uma mensagem ainda muito contemporânea, né? Como se, referindo-se aos judeus, também Jesus estivesse referindo-se à espécie humana por extensão e a nós hoje, no século XXI. Então, esse é o segundo estranhamento. Além de ter saído de Betânia com fome, portanto não era uma fome física, provavelmente, mas espiritual, ele estava buscando por frutos fora da época. Parece uma incongruência, mas quando a gente tem essa visão do ponto de vista simbólico e espiritual, passa a ter todo o sentido. E aí vem o terceiro e último estranhamento dessa primeira parte, que em resposta, Jesus parece encolerizado, né? Numa leitura assim afoita às pressas, a gente tem essa impressão. Que foi o que aconteceu com Jesus? Que ele não é disso, né? Amaldiçoar a figueira, dizer para a figueira que nunca mais ninguém coma fruto de ti, só porque ele parece que é mais ou menos como a criança que fez birra, né? Que ficou frustrada porque quis uma coisa e não encontrou. Ah, então também não quero saber. E a gente tem que ter cuidado porque essa interpretação não se coaduna com o que a gente conhece sobre Jesus. A gente conhece Jesus como modelo de paciência, de misericórdia, de piedade, de compaixão, de perdão, né? De amar aqueles que nos contrariam, aqueles que nos ameaçam, que nos magoam, que nos ferem, que nos perseguem. Então, a gente espera que, diante de uma frustração, Jesus não se comporte de um modo imaturo. Então, provavelmente a interpretação é outra. E qual seria então a interpretação? Jesus é mestre justamente porque ele tem a faculdade, né, excelente de ser grave sem ser autoritário, sem ser agressivo, violento, sem subir o tom, sem passar da medida, ao mesmo tempo que ele é eterno. Ou seja, ele usa a autoridade por ter autoridade moral, por ser modelo perfeito, por já ter passado por todos os processos humanos do melhor modo possível. Ele usa a autoridade como nós deveríamos usar a autoridade nos nossos postos transitórios da Terra, sem afetação, sem exaltação. Ele usa a autoridade com energia, mas essa energia não representa raiva, né? Ou nenhum ato imaturo de sua parte. Então, quando Jesus volta-se para a figueira, determinando, fazendo uma imposição, nunca mais ninguém coma fruto de ti, mais uma vez ele não está se referindo à árvore física, mas ao que ela representa. Porque a essa altura a gente já percebeu que a parábola não fala exatamente da árvore. A árvore é apenas um símbolo, uma figura, para representar uma outra coisa, o espírito imortal que por vezes está esquecido daquilo com que se comprometeu, está esquecido do seu planejamento reencarnatório, das suas missões para consigo, para com sua família, para com a religião, para com a profissão, para com a sociedade, para com os outros, e está engolfado, ensimesmado, de uma forma egoísta, nas próprias cogitações. Então, nos parece, né, embora, como eu falei no início, seja muito difícil da gente interpretar o que Jesus disse com acerto, nos parece que aqui Jesus revestiu-se de energia justamente para fazer uma intervenção como a que os terapeutas, psicólogos, psicanalistas fazem durante as suas sessões, que por vezes, não que sejam duros, mas falam certas verdades indigestas para levar o ser a se questionar, levar o ser a mudar o seu comportamento perante aquela situação, a reflexionar sobre algo, sendo que estava dormindo para aquela realidade, voltar o seu olhar para aquilo. Então, é aquele tipo de coisa. Ora, se você sente que tem capacidade para produzir frutos e não está produzindo, repudie, né, essa maldição que lancei sobre ti. Contrarie a minha maldição fazendo o trabalho que você já tem condição de fazer. Reaja, levante, né, e comece a trabalhar para que a demonstração nos seus atos da caridade, do amor,
compatíveis com o que você já sabe e com o que você já tem condições de fazer, você efetivamente faz. E aí, Marcos começa a narrar o episódio igualmente polêmico da expulsão dos vendilhões do templo. Dirigem-se então Jesus e os discípulos a Jerusalém. Entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas e não permitia que ninguém transportasse utensílio através do templo. Ensinava e dizia a eles: Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós fizeste dela um covil de assaltantes. Os sumos sacerdotes e os escribas, então, ouvindo isso, procuravam como o matariam. Eles o temiam, pois a população estava maravilhada com o seu ensino, e ao entardecer saíram ele da cidade. Mais uma vez, né? Fazendo mais uma pausa. Quando a gente termina de ler esse episódio da expulsão dos vendilhões do templo, algumas interpretações superficiais vão dizer assim: ah, já sei. Jesus se irritou com a figueira e descontou nos vendilhões do templo, já tinha perdido a cabeça e aí jogou tudo para o alto e vamos acabar com isso daqui, sai todo mundo fora. Por quê? Porque às vezes a gente, por conta da nossa possibilidade limitada, diria assim, né, da nossa consciência, de tentar entender como um espírito puro age nesses momentos de energia, a gente o toma pela nossa medida. E aí a gente se coloca na posição de Jesus, né? Mesmo que seja inconscientemente para poder interpretá-lo. Porque se fosse Patrícia, aí sim a gente pode considerar que Patrícia se frustra, Patrícia joga tudo pro alto, diz que não vai permitir mais nada e acaba com essa confusão, né? E xinga todo mundo e bota todo mundo para fora. Mas Jesus, isso não se equaciona, não se coaduna com o que a gente conhece dele, né? Mais uma vez aqui, a gente vê a presença do pedagogo. A gente vê a presença do instrutor, do professor, do psicoterapeuta, vê a presença do mestre, daquele que sabe, daquele que precisa imprimir ordem e disciplina, daquele que precisa dar o direcionamento, a presença do bom pastor, que mostra às ovelhas que estão sob seu aprisco qual caminho para onde seguir. Aquelas que querem escapar, ele tangencia para que voltem de novo para o prumo certo, né? Então, a gente confunde isso e aí a nossa fantasia, a nossa imaginação é fértil para imaginar a cena, né? A gente já está imaginando aquela cena de balbúrdia, né? Daquelas confusões que a gente está acostumado a ver num planeta de provas e expiações, e imagina que lá naquela época foi a mesma coisa. Mas aqui a gente está vendo esse disciplinador é, colocando as cartas na mesa, relembrando aquilo que estava escrito desde o Antigo Testamento, porque quando Jesus diz, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, ele que não veio destruir a lei faz um link com o Antigo Testamento, largamente conhecido pelos judeus, recordando que ali era um templo santo e que ali as ações precisariam ser santificadas, ou seja, que a gente não deveria, nós enquanto humanidade, misturar os nossos interesses pessoais, as nossas particularidades, né, as nossas intenções, junto com as coisas de Deus. Aquele não era o local adequado para fazer, para vender, né, as pombas para o sacrifício, as frutas, ou seja lá o que for, né? Isso desnaturaliza, né? Desconfigura, desconstitui a imagem de templo. E por que que essa imagem é importante? Porque isso reflete também o nosso grau de compromisso, de fidelidade com o Pai. Né? Não é uma aparência, vamos fazer de conta que quando a gente chega do templo para dentro, a gente é santificado. Jesus, inclusive, denunciava isso, né? Do que adianta se nós nos movermos, né, de uma forma artificiosa dentro da religião, dentro dos templos, orando, sendo sepulcros caiados de branco por fora e por dentro todo podridão.
Então, não é um aspecto superficial. Ele está fazendo refletir o seguinte: quando nós entrarmos no templo, a gente vai precisar exteriorizar o templo que já exista dentro. Então, aqueles nós que nos comportamos de uma forma desinteressada, aberta, né, aos benfeitores espirituais, ao nosso compromisso e à fidelidade com Deus, dentro da casa espírita, dentro do templo religioso, dentro da igreja, somos aqueles que já desenvolvemos e arquitetamos no nosso coração o templo divino, porque a gente se comporta no templo com a mesma fidelidade que já está dentro de nós e aqueles que são artificiais por vezes confundem. Então aqui Jesus está recriminando o interesse pessoal. E mais tarde, se eu não me engano, na questão 893 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos imortais qual a mais meritória das virtudes, os imortais vão apontar o desinteresse pessoal. Todas as virtudes têm as suas qualidades e têm a sua importância, mas o desinteresse pessoal, a abnegação marca realmente a qualidade de um espírito virtuoso. Então aqui Jesus está empreendendo essa energia. Mas Patrícia, o que é que isso tem a ver com a parábola da figueira que secou, da figueira estéril? Tudo, tudo a ver. Por quê? Porque nas duas situações, Jesus está fazendo uma crítica. Jesus está propondo uma questão. Ele está lançando uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: como nós temos nos conduzido nos serviços de virtude? O que nós temos feito com os recursos que já dispomos para fazer da nossa vida uma vivência prática do Evangelho? Porque nós, hoje, no século XXI, temos as três revelações divinas. Passamos pela primeira revelação com a lei de Moisés, pela segunda com o Evangelho de Jesus e pela codificação espírita, que é através da luz da razão e pela ciência desenvolvida por Kardec junto com os emissários celestes, nos colocam em palavras simples, né? De uma forma assim palatável, assimilável, de uma forma lógica, as maiores questões existenciais. E isso tem nos servido para que a gente possa viver como espírito, para que a gente possa viver conforme a imortalidade defendida por nós espíritas, porque nós espíritas defendemos a existência de Deus, né, e o Deus único, o monoteísmo, como os judeus, né, como os cristãos. Nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, nós acreditamos na comunicabilidade entre os espíritos, acreditamos na reencarnação. E isso tudo nos serve de que, se quando alguém pisa no meu pé, eu reajo como se aquilo fosse me matar, né? Se fosse algo assim tão exageradamente profundo no meu coração, né? Como que eu reajo quando alguém me ofende? Eu já entendo que a ofensa é um retrato do ofensor e que o perdão preconizado pelo Cristo, que eu digo abraçar, né? A filosofia dele, que eu digo abraçar, me convida, como exercício do perdão, aos pequenos perdões diários, né? Me admira muito o devotamento de Jesus e a sua paixão de se entregar à crueldade humana sem se favorecer da condição de filho unigênito de Deus para, num instante, dissolver todo aquele poder que levou, né, à crucificação. Mas o quanto dessa abnegação eu já trago para a minha vida? Eu consigo fazer as pequenas renúncias a que eu sou convidada todos os dias, a renúncia do silêncio, quando eu vejo alguém mais tolo falar comigo, a renúncia do discernimento e da palavra, quando eu vejo algum ignorante, né, alguma pessoa que ignora certos aspectos que eu já consigo conceber e eu compartilho com essa pessoa, né, das informações que eu possuo, sem pretender ferir-lhe a liberdade de consciência. Então, o que dessa mensagem que eu já abraço, eu já consigo transformar em frutos? E aí a gente começa a perceber que a tal da figueira seca já não está mais tão projetada apenas aos judeus, mas eu tomo também, começo a incorporar, né, essa figueira seca, me colocando nessa posição para analisar como eu tenho andado, né? E esse episódio dos vendilhões do templo
nos ajudam também a reflexionar sobre isso. Mas aí, depois de contar o episódio dos vendilhões do templo, o Marcos retorna para a história da figueira. E aí ele vai dizer: ao raiar do dia, passando no local da tal figueira amaldiçoada por Jesus, viram que a figueira havia secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se do fato anterior, da maldição, volta-se para Jesus e diz: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. E em resposta, Jesus vai responder: Tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo que quem disser a este monte, sejas tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. Por isso eu vos digo que tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus perdoe as vossas transgressões. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas transgressões. Aí a gente para. O que que isso tudo quer dizer, né? Essa linguagem que Jesus utiliza, fazendo comparações e alusões em relação à figueira, que aparentemente não tem nada a ver. Então vamos tentar entender pelo menos um pouco, né, desse muito que Jesus quis explicar aqui a Pedro. Primeiro, o, o, o fato de Pedro ter ficado estarrecido meio que representa um pouco também do nosso estarrecimento, né? Porque a gente não esperava que Jesus fosse amaldiçoar uma figueira. Ora, as plantas também não são criação divina, e ele, enquanto filho unigênito de Deus, não está aqui, né, para fazer a vontade do Pai, e em todos os momentos ele não enaltece todas as criações do Pai, inclusive a da figueira, né? Por que essa destruição sumária? Então, Jesus nos ensina de um modo muito didático que a lei de destruição também é uma das leis morais, e ele diz isso bem antes da doutrina espírita colocar lá na parte terceira de O Livro dos Espíritos, das leis morais, a lei de destruição. É como se dissesse: esse fogo sagrado, esse fogo divino que dizima, que seca da raiz até as pontas, uma figueira ou qualquer outra criação, o faz por um símbolo de renovação. É a última instância, é o último estágio quando não se é possível dar frutos ou esperar nada mais, né, daquela criação, aplicar a lei de destruição para renovar, para fazer crescer, construir diferente. E é exatamente isso que os imortais respondem a Kardec quando, em O Livro dos Espíritos, ele pergunta sobre a utilidade da lei de destruição, por que que Deus destruiria algo que criou, visto que Deus é perfeito, né? Todo perfeição, ele não criaria nada sem serventia. Se não ia ter serventia, por que que ele criou? E aí os imortais vão explicar que é justamente para essa reelaboração de um modo melhor, né? Como se renovasse as esperanças, renovassem as chances. E na resposta que Jesus dá a Pedro, ele fala sobre a fé e fala que todas as vezes que nós lançarmos, entre aspas, maldições, ele fala sobre o poder da palavra, que a gente tem que se asseverar da força das nossas palavras e ter fé que se a gente disser a um monte que ele será lançado ao mar, efetivamente ele será. Por isso, tudo quanto nós orarmos e pedirmos, precisamos crer que o receberemos, porque desde que, né, nós, quando nos voltarmos ao Pai, estivermos com o nosso coração purificado, ou seja, perdoando aos outros que nos ofendem, assim também como o Pai Celestial nos perdoe. Me parece que aqui a gente tem algumas interpretações também muito interessantes. Jesus, como modelo perfeito, tem esse coração purificado e mostra que a energia das suas palavras tem uma profunda contundência para fazer acontecer a lei de destruição sobre aquela figueira, mas não apenas. Tanto que em Atos dos Apóstolos tem uma outra passagem muito intrigante de Pedro junto com
um casal chamado Ananias e Safira, em que eles entram para a Casa do Caminho, e é uma particularidade da Casa do Caminho, todos que entravam repartiam seus bens. Então, é como se eles declarassem os bens, entregassem para a igreja, e a partir daquele momento, aqueles bens não eram de ninguém, entre aspas, era dividido para a igreja e era destinado para quem mais precisava. Então, por exemplo, eu entro na Casa do Caminho e declaro, eu tenho R$ 1.000, exemplo. Esses R$ 1.000 não passam mais a ser meus, mas para quem precisar e fica da posse da Casa do Caminho. Então, se eu mesma precisar, né, adoeci e preciso desses mil de R$ 500, esses R$ 500 serão destinados. E quem mais precisar também vai usar. E isso era feito para todos, né? Era uma sociedade que tentava, né, agir com essa equidade. E Ananias e Safira sonegaram, digamos assim, né? Esconderam, os declararam erradamente. Eles tinham uma quantia, declararam só uma parte para ficar com aquilo dali garantido para si. E Pedro, com a sua mediunidade extraordinária, percebeu. E qual Jesus amaldiçoou os dois. E eles, Ananias e Safira, caíram duros no chão, né? Então, veja que interessante, que essa maldição, por assim dizer, não é privilégio do Cristo, mas é, quando nós nos utilizamos como instrumentos de Deus, movidos por essa palavra passa a ter poder. E a gente tem que atentar, primeiro, tanto para o poder das nossas palavras, quanto também para a importância da fé, a fim de que elas tenham efeito, né? Então, são algumas interpretações que a gente tem. Então, em resumo, o símbolo da figueira, né? É comum na cultura hebraica os profetas expressarem mensagens espirituais através de certas encenações simbólicas, como se fossem dramatizações. No episódio da parábola da figueira que secou, no episódio dos vendilhões do templo, a gente tem isso, né? Na purificação do templo, por exemplo, isso de jogar as coisas para cima não é necessariamente um rompante de violência, mas muito mais uma encenação para mostrar através desses atos, né, digamos assim, de peso, imponentes, de grande efeito, que isso realmente gere o choque, gere um espanto para que todo mundo pare e pense, espera aí, o que está acontecendo aqui, né? Isso daqui foi desproporcional. O que está acontecendo de errado? O que que eu preciso ver nessa situação? Que é justamente para aguçar essa questão própria. Então, assim como acontece nos vendilhões do templo, também acontece com o episódio de secar a figueira. Jesus admoesta nos vendilhões do templo por conta das práticas religiosas afastadas da essência espiritual da mensagem trazida pelos profetas do Antigo Testamento do povo hebreu, fazendo recordar que haveria falsos cristos e falsos profetas, né, que com certeza confundiriam e iludiriam, ou seja, apresentariam por fora uma aparência, mas por dentro teriam outras intenções. Então a figueira vem como símbolo dessa ação religiosa por alguns representantes do povo eleito de Israel, como uma repreensão e advertência aos israelitas como um todo, porque onde o Senhor deveria encontrar frutos, só encontrou folhas. Então era mesmo uma aferição ou teste. Era um momento que Jesus tinha para poder fazer o balanço, né? Como a gente conta, fecha a conta, como a gente fala, fecha a conta para a gente poder colocar em dados o que realmente a gente avançou e aquilo que a gente tem possibilidades de ser melhor. Aí, até esse ponto, a gente deve estar se perguntando, tá certo, foi uma aferição ou teste, mas a ação de Jesus não foi muito drástica, né? Ele não poderia ter sido um pouco mais comedido, fazer uma advertência, ó, Figueira, vou te dar um prazo para você é, produzir aí esses frutos, né? Eu estou procurando agora que é antes do tempo, mas no tempo certo eu volto aqui e vou olhar de novo para ver se tem algum fruto aqui já. Se não tiver, já sabe, viu? Fazer tipo, entre aspas, né? Alertar, não é nenhuma ameaça, mas alertar, advertir, né? Colocar um prazo para pelo menos dar condição dessa figueira ter um tempo para poder, enfim, refletir com seus botões
e decidir, né, antes do ultimato. A grande questão é que nós não sabemos a hora quando essa aferição vai ser feita. E o próprio Cristo nos mostra isso em uma série de momentos, nesse momento da figueira seca e em outros momentos do Evangelho, quando ele vai dizer: andai como filhos da luz, né? Ou trabalhai enquanto é dia. Por quê? Porque hoje a gente está aqui reencarnados, bonitinhos, né? Tudo certinho, na doutrina espírita, né? Presentes aqui nesses movimentos reflexivos. Até quando? O tempo já está sendo dado para produzir frutos. Não é para buscar situações especiais. Não vou deixar no fim do ano, porque lá no Natal eu vou fazer uma campanha assim, né, grande aqui em Salvador, e aí eu vou conseguir demonstrar todos os frutos que eu não demonstrei nos últimos 10 anos. Faça isso não. Faça isso não, porque a gente não tem garantia que a gente vai chegar no Natal. A gente tem o hoje. Então, o hoje é um momento azado. Nos parece que esse também é um dos simbolismos por trás dessa coisa drástica do Cristo em relação à figueira seca. Ela já tinha passado por outras estações, né? Já estava verdejante, já tinha condição de dar frutos e não dava. Então, chega o momento que a gente não sabe precisar exatamente exatamente quando, que a gente será convocado de volta para casa. Ó, Patrícia, tá bom já, passou já a prorrogação, né? Depois dos 45 do segundo tempo, os 3 minutos de prorrogação já venceu, o juiz já apitou, levantou a mão, então pode voltar para cá. E, e aí? Se não tiver produzido frutos, já pensou? Que remorso, que arrependimento? Então, Jesus simboliza essa busca em Jerusalém, que é berço da humanidade, que é representação da humanidade inteira, elementos espirituais entre aqueles que já tinham condição de oferecer. Porque ele não está buscando em qualquer árvore, ele está buscando na árvore que representa os eleitos, ou seja, aqueles que já tiveram investimento de mais de 1000 anos de missionários que antecederam Jesus, que ensinaram a lei divina naquele lugar. Então, era razoável que se pudesse esperar uma compreensão mais profunda e os frutos dos religiosos deveria vir, portanto, uma conduta mais condizente com aquilo que pregavam. E isso tem muito a ver com a gente, porque se o Senhor estava esperando isso dos judeus, imagina o que que ele não deve estar esperando dos espíritas, né? Espírita, se colocando em certas situações que não estão coadunadas com o evangelho, não tem muita razão de ser, porque falta de conhecimento não é. E conhecimento é responsabilidade. Então, nessa parábola, a gente vê que a vida, né, é, de muitos de nós não revela aquilo que a gente prega, como figueiras ainda incapazes de darmos frutos. Era uma figueira, exuberante, mas infértil. Então, secar a figueira é uma sentença. A verdadeira espiritualidade se mede pelos frutos, não pela exuberância das folhas, ou seja, não bastam as palavras e os discursos. É preferível um pequeno fruto, por menor que seja, né? Ainda que seja com aquele gosto insosso, mas um fruto, do que muita folhagem sem nenhum fruto, né? E após esse episódio, os fariseus começam a tentar acionar os mecanismos de defesa que a gente conhece muito bem, perguntando sobre qual a autoridade de Jesus para aquilo, né? Que hoje a gente conhece muito bem. No Evangelho de Mateus, como eu disse, a gente também tem essa passagem, né? Mateus capítulo 21, versículos 18 a 22, que é mais ou menos a mesma história. Mateus vai falar: ao raiar do dia, voltando para a cidade, teve fome, vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou senão folhas, e então disse: nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente secou-se a figueira. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como que a figueira secou imediatamente? E em resposta, Jesus disse: em verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não fareis isso somente com a figueira, mas se também disseres a um monte, sejas lançado ao mar, isso acontecerá. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Veja que relendo a história de novo, a gente tem mais interpretações. O que significa também que, enquanto figueira,
com dificuldade de produzir frutos, eu posso orar com fé para que Deus me, me ilumine, me dê discernimento, me traga lucidez, alargue as minhas possibilidades de ver para as minhas potencialidades, para que eu consiga colocar em prática aquilo que eu já sei, para que eu vença os meus atavismos, enfrente as minhas dificuldades e, enfim, possa seguir mais forte adiante, né? E aí, já para finalizar, gente, eu vou trazer só alguns comentários desse livro aqui, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Caibar Schutel, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu tenho alguns amigos, até espíritas, que eles não gostam de Caibar Schutel por conta da crítica muito forte que ele faz aos religiosos. Eu, particularmente, tenho a seguinte visão. Eu procuro extrair o melhor dos autores em relação ao seu ensino. Sou levada a crer que Caibá tem muitos motivos para fazer as críticas que faz, e maior autoridade moral do que a minha, por exemplo. E nessa parábola específica, ele é bastante ferrenho, né, nessa advertência que ele faz, mas não me parece um julgamento só para se parecer, só por conta de uma prepotência, de uma arrogância. É muito mais uma crítica para que sirva de alerta, né? Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, acho bastante importante, porque todo e qualquer alerta que nós tenhamos enquanto estamos na vida é útil para que a gente reflexione sobre os nossos atos. E Caibá, portanto, nos ajuda bastante. Então, nesse texto da parábola, ele vai falar que a figueira não dava fruto, segundo a interpretação dele, né? Porque a sua organização, não porque a sua organização era insuficiente ou deficiente, como nós, homens, né, temos por vezes instituições ou somos essa figueira que sofremos com as mesmas consequências por conta da nossa infertilidade. Ou seja, ele vai no mesmo caminho, né, das nossas interpretações, ou melhor, nós vamos no mesmo caminho dele das interpretações de que a figueira representa essa falta de provas, digamos assim, do que a gente já sabe. A parábola realça a necessidade indispensável da prática das boas obras, tanto pelas instituições como pelos homens, mesmo porque as instituições são dirigidas por homens. Um indivíduo, por mais que bem investido, se estiver encaramujado no seu egoísmo, de nada vale, porque, como dizia o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta, né? E a religião do Cristo, diz ele, não é a religião das folhas, mas sim a religião dos frutos. É a religião da caridade, do espírito e da verdade. Jesus não ensinou nada diferente, diz Caibá, do que a convicção da necessidade da prática de caridade. E aí ele vai fazer mais algumas observações, dizendo que a esterilidade é um mal inevitável. Então, essa interpretação que a gente falou sobre a lei de destruição foi também influenciada muito por conta da interpretação de Caibá, que ele vai dizer que há pessoas, entre aspas, que são estéreis em sentimentos afetivos, em atos de generosidade, porque assim encaminharam as suas vidas. E por vezes nada resta senão esse destruir, né, para poder recomeçar melhor mais adiante. Como, por exemplo, é o símbolo das próprias reencarnações, que por vezes a gente não atinge certos pontos importantes das nossa experiência terrestre, chega um momento que a gente termina a nossa reencarnação, volta para o mundo espiritual para poder reaprender e recomeçar numa nova existência aquilo que ficou a ser feito. Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que tenha, de alguma sorte, dado alguns elementos para que a gente possa interpretar essa parábola e agradeço a todos pela atenção.